Mais uma NR, hoje vamos falar da NR8, edificações. Pessoal, lembrando que a NR8, ela fala o quê? Ela fala do bem-estar, então ela cuida do conforto. Lembrando que a área de segurança do trabalho, a gente cuida sim da área de bem-estar. Bom, então é uma coisa que a gente tem que ficar atentos aí, que a gente tem que pensar o seguinte, um ambiente confortável para os trabalhadores. A gente pensa assim, mas acidentes, a gente tem que trabalhar num ambiente bom, num ambiente confortável. Ok? E aí a NR8 ela vai falar sobre a altura mínima, né, conhecido pé direito, iluminação, ventilação, proteção contra queda de pessoas, objetos, tá? Resistência ao fogo, isolamento térmico, isso tudo que vai falar a NR. Ela é uma NR pequena, tá? Uma NR bem delicada. É uma NR pequenininha, mas que é importante, como todas as NRs. E, pessoal, lembrando, tudo a gente tira das NRs, tá? Uma NR conversa com a outra e uma NR ajuda a gente a entender o ambiente, o que a gente pode fazer. Prestem muita atenção no que eu vou falar na NR, que vocês vão entender, tá bom? Então, ela é fundamental para garantir um ambiente de trabalho seguro e confortável. É isso que a gente tem que pensar nessa NR, tá bom? Então, vamos lá? Esta norma regulamentadora estabelece requisitos que devem ser atendidos nas edificações para garantir a segurança e conforto dos trabalhadores. As medidas de prevenção estabelecidas nessa norma se aplicam às edificações onde se desenvolvam atividades laborais. Os locais de trabalho devem ter a altura do pé direito ao teto, né, o conhecido pé direito, de acordo com o Código de Obras Local Posturas Municipais, atendidos previsto em normas técnicas oficiais e as condições de segurança, conforto, salubridade estabelecidas em normas regulamentadoras, tá? Parte aí de circulação. Os pisos dos locais de trabalho não devem apresentar saliências nem depressões que prejudiquem a circulação de pessoas ou movimentação de materiais. Prestem atenção. Pessoal, lembra na aula 7 que eu falei para vocês assim, temos que verificar o percurso. O colaborador vai passar por aqui, será que eu tenho que fazer um caminho seguro? Lembra que eu falei isso para vocês, até dentro de uma obra? Então, dentro de uma obra, dentro de uma empresa, imagine se você trabalha e aí o piso está todo danificado, tem o risco de que isso é uma condição insegura que pode gerar o quê? Um acidente. Então, nós temos que cuidar das condições seguras do local, tá? Então, um piso danificado pode sim gerar um acidente. Então, é isso, são os detalhes que a gente tem que prestar atenção, tá bom? Que prejudica a circulação de pessoas, movimentos de materiais. As aberturas nos pisos e nas paredes devem ser protegidas de forma que impeçam queda de pessoas ou objetos. Lembra também que eu falei lá na aula 7 de segurança do trabalho, que algumas empresas, obras, colocam uma tela para que não caiam objetos, que esses objetos não prejudiquem, né, para que não sofra nenhum acidente quem circula na parte inferior, a parte de baixo. Lembra que eu falei isso para vocês? Pois é. Os pisos, as escadas fixas e as rampas devem ser projetados, construídos e mantidos em condições de suportar as cargas permanentes e móveis a que se destinam de acordo com as normas técnicas oficiais, tá bom? Então tem que prestar muita atenção nisso aí também. Os pisos, escadas fixas, rampas, corredores, passagem dos locais de trabalho, onde houver risco de escorregamento, devem ser empregados materiais ou sistemas antiderrapantes. Exemplo, lá na empresa, a gente tem uma rampa, né, que ela, quando está chovendo, molha, pode sim ficar escorregadia. O que a gente faz? A gente coloca fitas antiderrapantes. Pessoal, é esse olhar que vocês precisam ter. Nossa, eu passei, aconteceu esses dias, eu passando e vi que tinha o piso, ele estava um pouquinho alto, né? Então, o que eu fiz? Eu solicitei que arrumasse. Identifiquei o local, isolei o local e pedi para arrumar. Por quê? Uma pessoa poderia passar lá, tropeçar e cair, tá bom? Então, a gente tem que ter esse olhar, a gente tem que ser muito detalhista na área de segurança do trabalho, ok? E, gente, já falando, né? Uma norma conversa com a outra e isso vai ajudar muito a abrir a cabecinha de vocês. Os andares acima do solo devem dispor de proteção contra quedas de pessoas ou objetos, de acordo com a legislação municipal e as normas técnicas oficiais atendidas, condições de segurança e conforto, tá? As partes externas, bem como todas as que separem unidades autônomas,
de uma edificação, ainda que não acompanhe sua estrutura, devem obrigatoriamente observar as normas técnicas oficiais relativa à resistência ao fogo, isolamento térmico, isolamento, condicionamento acústico e resistência estrutural e impermeabilidade. Então, essa parte ela tem que ser verificada, tá? Os pisos e as paredes locais de trabalho devem ser, quando aplicável, impermeabilizados e protegidos contra a umidade, tá? As coberturas locais de trabalho devem assegurar proteção contra chuvas. Pessoal, olha só, quando a gente fala, né, de condições climáticas, né, pode ser que o seu colaborador esteja trabalhando numa área aberta. Tranquilo, ele está trabalhando numa área aberta. Você vai deixar o seu colaborador exposto ao sol, à chuva? Não, correto? Você tem que encontrar uma medida para que a atividade seja realizada, mas ao mesmo tempo você proteja o seu colaborador e ele tenha um mínimo, né, gente, de um trabalho digno. Imagine você trabalhar exposto à chuva. Imagine você trabalhar o tempo todo ao sol. Ah, Tati, mas o pessoal da construção civil, sim, gente, acontece sim da pessoal da construção civil. Muitas vezes quando você tem que levantar, né, imagina, vocês estão fazendo uma base e aí é sim exposto ao sol. Então vocês vão criar medidas, né? Como é que eu posso ajudar meu colaborador? Um local coberto para que ele possa beber uma água, descansar alguns minutos. Vou colocar uma touca árabe, protetor solar. Sim, vocês vão identificando isso. Mas imagine que vocês trabalham e sempre esse trabalho é naquele local. Tem como colocar uma proteção, uma tenda? O que eu posso fazer? Gente, o que vocês puderem fazer para ajudar o colaborador é o básico que vocês têm que fazer. Vocês têm que pensar no colaborador. Imagine vocês lá naquela atividade. Se imagine na atividade. Converse com os colaboradores. Por isso que eu falo para vocês. Vocês têm que conversar com as pessoas para identificar o que está de ruim, o que está incomodando, o que pode estar melhorando, tá bom? Aqui, ó, as coberturas dos locais de trabalho devem assegurar a proteção contra chuvas. As edificações dos locais de trabalho devem ser projetadas e construídas conforme a necessidade do ambiente, de modo a evitar insolação excessiva ou falta de insolação. Pessoal, é detalhes que vocês têm que prestar atenção para cuidar aí dos colaboradores de vocês, o bem-estar. Quando eu falo muito, e eu falo muito sobre isso, sobre gestão, liderança na área de segurança do trabalho, a área de segurança do trabalho também tem que entender que ela está ligada ao meio ambiente, já falei isso para vocês, né? Que a gente está assim ligado ao meio ambiente, o meio ambiente está ligado à segurança do trabalho. E também a gente está muito envolvido com a área de gente, tá? Então é a área de RH, área de contratações. Por quê? Quando a gente tem um ambiente, e aí, pessoal, eu não estou falando que é só para vocês da área de segurança resolver tudo. Vocês vão fazer um plano de ação e colocar o nomezinho da pessoa responsável, tá bom? Ah, eu preciso disso aqui, preciso de uma tenda. Quem é o responsável? Coloca o nome do fulano lá, o chefe, o responsável, para ele providenciar. Vocês vão fazer um plano de ação para melhorar as condições de trabalho. Se a empresa não quer, se a empresa não está preocupada em rotatividade, porque, gente, a gente sabe que um ambiente ruim, as pessoas saem de uma empresa que não presta atenção nos detalhes, tá? Então, o papel de vocês vão fazer. Isso também eu vou depois mostrar e falar com vocês numa aula de segurança. Não é assunto aqui para essa NR, mas só para vocês entenderem, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado. É uma NR curta, mas muito importante. Entenda, gente, que o nosso papel é cuidar dos colaboradores, tá bom? Beijos, muita luz na vida de vocês, sucesso. Não se esqueça, curte o vídeo e compartilha. Vamos levar mais conhecimento para o maior número de pessoas possível. Muita luz na vida de vocês e sucesso!